E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento. Vídeo de fechamento da sexta-feira, dia 17 de novembro. Hoje é sábado, então o vídeo de ontem acabou dando um problema no áudio. Tô voltando hoje com um vídeo de fechamento, gravando aqui novamente para vocês, para passar o panorama desse índice, oportunidades que a gente visualizou, trades que eu executei. Também passar o panorama do dólar, mas antes quero pedir aqui ó, o like de cada um nesse vídeo, gravado aí ó, no sabadão, 10 horas da manhã, começando aí já no sábado entregando conteúdo para vocês. Se inscreve no canal se você não é inscrito e também para passar recado, estamos realmente aí ó, na última chamada, segunda-feira dia 20 começa a última turma de mentoria desse ano, todas as descrições estão aqui na descrição desse vídeo, então tem meu site, você entra, você tem ali tudo que tá composto na mentoria. Caso você tenha dúvidas também, manda um inbox para mim no Instagram que eu te respondo por lá. Então, última chamada para essa turma. Bom, pessoal, vamos lá. Começando o dia aqui, eu vou analisar pelos 60 minutos. Nós estávamos já aqui, ó, estamos ainda, né, dentro dessa super tendência, movimento aí seguido, apoiado pelas suas médias, por mais que a gente muitas vezes ache, acredite que, pô, tá esticado demais, o preço ele não vai esticar mais, então o preço ele segue a sua tendência, a tendência do gráfico diário, 60 minutos, todos os time frames, 15 minutos, continua para cima, continua compradora. Então, no dia anterior aqui, na quinta-feira, já percebi que o preço ele estava sendo conduzido pela média móvel curta. Essa média móvel curta, ela é equivalente à média móvel de 200 do 2 minutos. Olha só, a média móvel de 200, essa vermelha, é a média que está ancorando aqui ó, a continuidade desse movimento já desde o dia da quinta-feira. Então, se eu for lá nos 60 minutos, percebo que essa média ela é equivalente a 200 do 2. Então, primeiro ponto de observação para o pregão do dia seguinte. Opa, 200 do 2 está fazendo preço. A 200 do 5 é equivalente à média móvel de 20 dos 60 minutos. Ó. Essa que corre aqui por baixo. Então, nos 5 minutos, a média de 200 está correndo um pouco mais afastada. A média curta do 2 minutos é quem está conduzindo aqui esse preço. Voltando aqui para os 60 minutos, eu tenho a formação gráfica nesse preço ó, de uma impulsão, correção, continuidade de movimento, que é isso, é um pivô de alta após o seu rompimento. Tenho duas maneiras de buscar alvos de pivô de alta. Então, através do espelhamento, que é medindo o pullback para cima, e também através da projeção desse movimento, que é medindo que é a perna impulsiva para cima. Então essas duas maneiras aqui são maneiras de a gente buscar alvos de pivô. E aí no decorrer desse fechamento, eu vou analisar com vocês aqui ó, a região de alvos que a gente buscou referente ao dia anterior. Mas antes disso, vamos lá para o micro, vamos para a abertura. Colocar aqui ó, no cenário dos 2 minutos. Primeira oportunidade do dia. Eu recebi na caixinha de pergunta um questionamento sobre o que é o PFR. Alguns vídeos de fechamento eu trouxe aqui um padrão de candle, um setup chamado preço de fechamento de reversão, que é o PFR. E hoje eu vou explicar um pouquinho aqui referente como que a gente identifica um preço de fechamento de reversão. Então, começando aqui, barra 1 do dia, a gente já abre violando a máxima do dia anterior, porque ontem a gente fechou na máxima do dia. Essa daqui é a máxima do pregão de ontem. A gente abre violando essa máxima e tendo uma rejeição imediata. Então esse daqui é um cenário de armadilha, claro, um Bear 180 acionado. Seria uma primeira oportunidade do dia, um setup vendedor. Um stop aqui um pouquinho mais salgado, ó, de 200 pontos para a primeira barra do 2 minutos, mas foi uma oportunidade. Junto com esse Bear 180, essa barra 1 aqui, ela é um PFR, um preço de fechamento de reversão. O que consiste num PFR? Nesse caso aqui, é um PFR vendedor. Para ser um PFR, ó, vamos lá, PFR vendedor, eu tenho duas regrinhas aqui para acontecer. A primeira delas, a máxima, ó, o candle atual, que é essa barra 1, precisa ter máximas mais altas que as duas barras anteriores. Deixa eu puxar isso aqui para cá para ficar mais claro.
Então, primeira regrinha, a barra atual, a barra 1, precisa ter máximas mais altas do que as duas barras anteriores. Isso acontece, a máxima dela está aqui em cima. Então, qual que é o segundo fator para ser um PFR? O fechamento do candle atual precisa ser abaixo do fechamento do candle anterior. Então, essas aqui são as duas regras para um PFR vendedor. A máxima precisa ser acima da máxima das duas últimas barras. Então, máxima das duas últimas barras, eu tenho uma máxima acima. A segunda regra é o fechamento dessa barra 1 precisa ser abaixo do fechamento do candle anterior. Então, o fechamento do candle anterior, tá? Opa. O fechamento aqui, ó, do candle anterior tá aqui, né, ó, fechamento do candle anterior, o fechamento da barra 1 tá aqui, ou seja, esse candle 1 aqui, ele é um PFR, um preço de fechamento de reversão. Então, visualizado esse cenário, qual que é o alvo inicial para essa operação? É uma vez esse PFR, uma vez esse risco, que ó, inicialmente a gente tem uma vez ao risco, alvo aqui nesse 515, também poderia tratar como alvos já de um espelhamento desse movimento, porque ó, é o último movimento em A que eu tenho. Dessa maneira eu consigo até ampliar um pouquinho mais a minha região de alvos. Aí eu puxo para esse fechamento aqui, ó, para essa mínima da barra 201. E aí eu tenho alvos aqui embaixo, ó, alvo de 100% cravado. Primeiro alvo aqui nesse momento, alvo de 100% aqui fazendo mínima desse movimento. Então foi a primeira oportunidade que a gente teve aqui nessa abertura. A segunda barra já é uma rejeição imediata também. Então, para esse setup aqui, ó, eu tenho o setup de Bear 180 dentro da nossa metodologia, uma estrutura de armadilha, porque eu violo a máxima do dia anterior e rejeito imediatamente, e a barra seguinte já faz o acionamento dessa entrada. Eu tenho uma taxa de acerto nessa estratégia de armadilha de 70% no alvo de 100%, no alvo de 1 para 1. E também eu tenho um candle PFR. Depois eu tenho ainda mais uma top in tail. Então, foi um baita de um cenário aqui para uma primeira oportunidade na ponta da venda, já no trade de abertura. Depois desse movimento, primeira oportunidade aí nessa pernada vendedora, o preço praticamente ele vem para romper essa região aqui de mínima anterior em 4 barras consecutivas. Ó. Ele vem para violar essa região aqui, essas regiões de mínimas anteriores, em 4 barras consecutivas pelo cenário dos 5 minutos. Então, eu não gosto de rompimentos a partir de 3 barras, rompimentos de máxima, rompimentos de mínima, porque a gente já tende a gerar um cansaço no preço. O preço ele gastou bastante combustível para sair dessa região e para cá sem respiro nenhum. Depois a gente vai ver o mesmo cenário aqui, ó, nesse movimento altista, né? E aí, após essas 4 barras, após o alvo já ter sido cumprido, eu uso aqui o cenário do triple screen também, né? Onde eu fico com 2, com 5, com 15 minutos aqui flutuando entre os time frames. Na minha tela mesmo aqui, ó, eu tenho essas 3 janelas de time frames. E aí pelos 5 minutos eu já tinha aqui essas 4 barras consecutivas. Se eu for analisar também o cenário dos 15 minutos, olha só onde a gente estava, na média móvel de 20. Média móvel de 20 para mim é o GPS, ela está ascendente. Ela está conduzindo o preço também desde o pregão da quinta-feira, olha só. Por mais que o preço acabe violando a média móvel de 20, ela continua apontada para cima. Ela continua apontada para cima, ditando a direção do movimento. Então eu voltei para um ponto de interesse pelo cenário dos 15 minutos. Pelo 5, eu já tinha essas 4 barras. E eu também tenho aqui no cenário dos 5 minutos, eu tenho um PFR comprador. Quais são as regras para ser um PFR comprador? Ó? PFR comprador. A regra 1 do PFR comprador é que a mínima do candle atual precisa ser mais baixa que a mínima dos 2 últimos candles. Então, essa mínima dessa barra atual precisa ser mínimas mais baixas do que as mínimas das 2 últimas barras. A segunda regra é a mesma, né? O seu fechamento precisa ser acima do fechamento da barra anterior, do candle anterior. Então, olhando aqui esse cenário dessa barrinha número 5, a mínima dela faz mínimas mais baixas do que as mínimas das 2 últimas barras e o seu fechamento acontece acima do fechamento da barra anterior.
Ou seja, esse daqui é um PFR, um preço de fechamento de reversão comprador. Então já grava aí essas regras, só essa regrinha aqui ó, já merece o seu like nesse vídeo. Então eu aprendi esse setup aqui olhando os vídeos do Stormer. Então se você tem interesse aqui, eu estou fazendo uma maneira muito resumida para explicar para você. Depois que acabar esse vídeo de fechamento, digita aí PFR Stormer, vai ter vários vídeos do Stormer, um mestre aí ensinando esse padrão. E aí o cenário é ativo um tique acima. O cenário ativa aqui, ó, um tique acima. O cenário ativou, ó, pelos 5 minutos também foi um PFR, essa barra 1 aqui. Pelo cenário dos 2, a gente viu também que já era um PFR, né? Um PFR antecipado dos 5. E aqui essa barra 5 também é um PFR comprador. Então uma segunda oportunidade, visualizando o quê? O 15 minutos que estava com a sua média móvel de 20 ascendente. Eu tinha violação desses fundos anteriores já em 4 barras consecutivas, ou seja, cheguei cansado nessa região. E um stop muito barato, né? Um stop baratinho aqui, ó, de 100 pontos praticamente pelo cenário dos 5 minutos. E foi praticamente o único ponto de entrada. Se a gente for analisar 5 e 2 minutos, foi praticamente o único ponto de entrada possível para esse movimento, porque ele não deixa respiro, o preço simplesmente estica em linha reta. Pelo cenário dos 2 minutos, eu tenho uma possível BT aqui, ó, de Lock 1 nessa entrada. Eu tenho uma RBI aqui também, que daria para fazer essa continuidade do movimento. E eu tenho aqui uma BT torpedo de continuidade também, ó, um cenário de um breakoutzinho na média de 8 para continuidade do movimento. Mas aqui eu estava já na cara da máxima do dia. É mais difícil da gente querer optar pelas compras nessa máxima do dia, já afastado da média móvel de 20, afastado ainda da média móvel de 200. Então, praticamente nesse fundo aqui foi um dos únicos pontos de entrada para dar continuidade nesse movimento. E aí, a gente atinge essa região aqui, ó, dos 126 mil pontos. Se eu for analisar, ó, vamos colocar lá nos 60 minutos, né? A gente ainda tinha alvos para cima que a gente já tinha visualizado, né? Desse movimento aqui anterior. Eu também poderia colocar aqui, ó, alvos desse espelhamento, mas esse espelhamento aqui, ó, não cumpriu o seu alvo. O preço estava um pouco acima, veio cumprir só aqui na frente, ó, não estopou o movimento todo. E aí eu também tinha aqui 60 minutos com alvos desse espelhamento maior aqui de trás, né? Olha lá. Aqui sim a gente tem o segundo alvo, ó, dos 60 minutos, que é o espelhamento desse pullback aqui que eu tinha comentado no começo desse vídeo de fechamento. Então, movimento espelhado, veio aqui na abertura entregar o seu segundo alvo de Fibo. Segundo alvo, a gente passa do segundo alvo, a gente atinge a região de 126 mil pontos de maneira o que? Esticada, bastante esticada. Cenário esticado pelos 2 minutos. Olha só o avanço desses movimentos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barras no 2 minutos e um bear 180 nessa máxima. Pelo cenário dos 5 minutos, se eu tive um PFR aqui nesse fundo, eu tenho mais um PFR aqui nessa máxima. Essa barra 14, ó, é um preço de fechamento de reversão. A sua máxima é máxima mais alta do que as duas últimas barras e o seu fechamento é abaixo do fechamento da candle anterior, ou seja, um PFR vendedor. Pelo cenário do 1 minuto, onde eu fiz aqui a minha entrada, eu fiz uma antecipação, eu vendi nessa barra 67 pelo nosso setup de caça. Então foi aí a entrada praticamente no topo desse movimento. A gente tem uma falha de continuidade. Se eu for aqui para os 2 minutos, a gente testa a média móvel curta. Até então a média móvel curta estava conduzindo o preço, ela já falha, demonstra mais rejeição nessa região. Quem não vendeu aqui nessa região já comigo, poderia ter vendido aqui, ou então nessa barra aqui onde já confirma mais força vendedora, já confirma, né? É um movimento que ele anula muita força compradora já em poucas barras vendedoras. Passamos para baixo da média móvel de 20. Essa passagem para baixo da média móvel de 20 para mim já sinaliza um Martin Bear. E eu tenho uma entrada também pela BTTO na anulação dessa barra 40. Passando aqui o alvo dessa operação, a gente tem alvo na média móvel de 200. Tudo que sobe em linha reta tende a voltar em linha reta. Então esse movimento aqui não foi saudável, a derrubada aqui veio praticamente em linha reta. Eu também estava medindo aqui esses alvos através das retrações desse movimento. Então a gente
atinge todas as retrações em linha reta, né? O Martin Bear já calça na retração de 38%, a gente tinha essa troca de polaridade, não vem compradores onde era para vir, aqui seria o ponto de defesa possível de compradores, né, pela troca de polaridade, pela retração, pela média móvel de 20, mas como esse movimento aqui, ó, ele realmente não foi saudável, a continuidade desse movimento era muito menos provável, então vendedores já anulam imediatamente esse setup, retração de 50, retração de 61, retração de 7,6 veio acabar segurando esse preço. Então, retração de 7,6, já devolvemos grande liquidez, essa barra ela fica grande aqui, ó. Aqui assustou bastante gente, acabou tirando muita gente também que estava conduzindo essa operação um pouco mais próxima, mas ela é uma barra de finta, é uma GBTO, uma Green Bar Takeout. Ela fica grande não porque eu tenho intenção de compradores, mas porque tinha uma galera vendendo aqui, e quando a galera tá descendo vendida, o stop gain da operação é uma compra. Então a galera vai colocando o trade no bolso através de compras e essa barra vai ficando grande, por quê? Porque vai tirando a galera, não porque realmente vai tendo interesse comprador. Tanto que essa barra nem dá sequência, ela faz um halt aqui na média móvel de 20. Eu também já estava monitorando aqui essa região pelas retrações desse movimento de queda. E aí faltou um pelinho aqui para ele testar a região do 61, mas era a sinalização de que a continuidade do movimento era bem provável, né? Então aqui seria até um ponto de adição de posição após esse halt aqui na média móvel de 20. E o alvo final dessa operação era a média móvel de 200. Então eu estava querendo que o preço voltasse para violar essa mínima anterior e já buscar a média móvel de 200, mas ele fica enrolando, fica lateral até conseguir realmente vir aqui, ó, violar o fundinho anterior e entregar o nosso alvo na média móvel de 200. É importante a gente ressaltar que a média móvel de 200, como eu falei no começo do pregão, ela já estava conduzindo o preço desde o pregão de ontem, olha só, o movimento que a gente tem ontem, inclusive ontem, no caso, quinta-feira, né? Essa barra eu comentei aqui, ó, no vídeo de fechamento também da quinta-feira, que são barras de ignição em cenário comprimido. E a gente volta para um cenário comprimido, a gente volta a testar a média móvel de 200 aqui no pregão. A gente tem aqui, ó, uma anulação dessa pernada vendedora, então alvo atingido, trailing stop ativo no momento em que surgem compradores mais fortes. Essa barra 77, ó, ela nasce na média móvel de 200 já, usando o blend das barras, né, ó, a gente já fecha acima da 20, para mim já sinaliza muita pressão compradora. A gente anula essa última pernada, ó, a gente renova esse topo. Essa daqui era a última pernada de vendedores que eu tinha, então já foi imediatamente anulada pelos compradores. Qual que é a expectativa? Aguardo um fundo ascendente. Fundo ascendente vem exatamente na média móvel de 20, um setup de um VBS, aquela barrinha que nasce na média móvel de 20, fecha acima da média móvel de 8, dando continuidade no movimento. Posso casar aqui também, ó, com retrações desse movimento, correção aqui nos 50%, um movimento mais do que saudável. E aí a partir do momento em que a gente tem, ó, a ativação desse pivôzão de alta, eu posso também trabalhar com os alvos de Fibo. Eu posso pegar dessa mínima para essa máxima, olha lá, primeiro e segundo alvo atingidos nesse pivô de alta, movimento bem medido, uma baita de uma oportunidade, um tradeaço aqui, ó, até esses alvos de Fibo, até a renovação da máxima também poderia utilizar aqui, ó, como região de alvos que foi aqui atingido. Preço, qual que é o padrão que ele deixa aqui nessa máxima? Olha só, qual que é esse tipo de candle? Quando eu tenho esse tipo de entrada, de novo, eu vou ter vários tipos de preço de fechamento de reversão. Não é simplesmente eu identificar o preço de fechamento de reversão e entrar em todos que aparecem, né? Eu tenho que entender qual é o contexto. Os que eu mais gosto de utilizar são os que aparecem, ó, um PFR aqui, um PFR de fundo continuando o movimento, ou então quando o preço ele realmente está bastante esticado. Nesse caso aqui, ó, eu estou afastado da média curta, eu estou afastado da média de 20, estou afastado da média de 200. Nesses casos aqui, para mim, é uma boa entrada num preço de fechamento de reversão. Por quê? Porque eu tenho espaço para fazer essa correção. Eu tenho espaço aqui, ó, para dar continuidade nesse movimento. Então, esse daqui para mim foi um bom preço de fechamento de reversão. Alvo em cima de alvo de Fibo e afastado das médias. E aí o preço volta, mais um cenário aqui, ó, de Martin Bear, mais um Martin Bear ativo, através do seu preço de fechamento de reversão você conseguiu pegar na máxima, se não, outra oportunidade foi aqui, ó, na inversão novamente das médias móveis, esse pivôzinho de baixa, com esse Bear 180 aqui ativo, posso pegar alvos de Fibo desse breakout aqui, ó,
através dessa máxima para essa mínima aqui. Tenho aqui primeiro e segundo alvo atingido, média móvel de 200 também atingida novamente. É o meu ponto de suporte, média móvel de 200. Eu já sei que ela está conduzindo o meu preço, então eu vou bater ali como região de alvo. Vou pelo menos tirar a maior parte dos meus contratos nessa região. E ontem, né, no caso, sexta-feira, olha só o padrão. Se você assistiu o vídeo de fechamento da quinta, não tem como você não ter executado o trade dessa barra aqui. Então, essa barra, ela nasce na média móvel de 200, ela fecha acima da média móvel de 20. Eu tenho um cenário comprimido e é uma barra que ela engole todo esse movimento para trás. Então, uma baita de uma barra de ignição de movimento. Eu comentei dessa barra no vídeo de fechamento da quinta-feira, referente a essa barra aqui, ó. Essa barra ela também nasce na média móvel de 200, ela fecha acima da média móvel de 20. É uma barra de ignição de movimento. Eu backtestei esse padrão, então analise se você ainda não tem a confiança de executar. Comece a analisar esses padrões nascidos na média móvel de 200, fechados acima da média móvel de 20 para continuidade do movimento. Olha só, esse padrãozinho dessa barra 145, a gente tem um cenário de risco de 120 pontos. E olha só o movimento que ele chega a pagar, mais de 500 pontos, ou seja, mais de 4 para 1 aí, esse padrão chegou a pagar. Posso trabalhar com alvos desse espelhamento também após o seu rompimento, ó, rompimento. Tenho aqui uma entrada de VBS também de Lock 3 após a ativação, então, pô, entrei aqui, tenho uma RBTO, tenho um VBS, tenho todo esse cenário, poderia utilizar alvos aqui, ó, na máxima anterior, ou então através do espelhamento desse movimento. Olha lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto alvo aqui 200% atingido nesse movimento de espelhamento. Eu também tenho, lembra pelos 60 minutos? Alvo do espelhamento aqui, ó, desse pullback, dessa barra 5 com a barra 3 aqui para frente. E aí, indo lá para os 2 minutos, olha só qual foi a máxima do movimento. Terceiro alvo em confluência. Então, quando eu tenho alvos em confluência de micro com o macro, é uma região que eu vou respeitar como alvos, ó. Então, essa região toda aqui para mim é a região de alvo dessa operação. E aí sim, após esse cumprimento desse terceiro alvo, mais um cenário de Martin Bear ativo. Martin Bear ativo, a gente tem alvo na média móvel de 200 inicialmente. Preço aciona mais uma GBTO, média móvel de 20 já inclina para baixo, média móvel de 8 inclina para baixo. Eu tenho um espaço até a média móvel de 200. Mais uma anulação da cor contrária, uma barra grande na média móvel de 20 inclinada para baixo. Anulação da cor contrária é ponto de entrada, anulação da cor contrária é ponto de entrada. Todo o movimento guiado aqui, ó. E aí sim, de novo, eu posso trabalhar com movimentos aqui, ó, através das médias ou então usando o FIBO, a projeção desse movimento. A gente tem, ó, primeiro alvo atingido, segundo alvo, terceiro alvo, quarto alvo, cravando aqui, ó, a mínima desse mercado. Nesse quarto alvo, preço mega afastado desse movimento. Qual que é essa barra aqui, ó, 232? Um preço de fechamento de reversão. Além desse preço de fechamento de reversão, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras consecutivas. Então esse é um bom preço de fechamento de reversão. Eu tenho distância até as médias para promover esse pullback. Então também é um trade, mas eu tenho que entender o quê? Que eu estou executando um trade contra tendência. Então bater no alvo, começa a colocar no bolso, não tenta achar fundo em trade contra tendência. Então, ó, trade contra tendência, pagou aqui, ó, 1 para 1, pagou 1,5 para 1, pagou aonde? Na troca de polaridade. Então, o cenário aí virando, né, com grande força vendedora, eu venho aqui para essa troquinha de polaridade, o que era suporte virando resistência, devolvendo aqui o movimento com barras grandes vendedoras, e aí sim, ó, dando continuidade nesse movimento de baixa. Mas aqui a gente já estava praticamente no final do pregão. Olhando pelo cenário dos 5 minutos, eu também estava alinhado, ó, já tinha passado para baixo da média móvel de 20, tinha espaço aqui para a média móvel de 200, e aí a gente tem, ó, uma top in tail de Lock 2, tem aqui essa barra elefante, ó, já de Lock 1, também dando continuidade nesse movimento. Se tivesse mais pregão, bem possível que a gente abriria aqui testando a média móvel de 200 dos 5 minutos, que é a 20 dos 60, olha só como a gente já se aproxima. Então, bem provável aqui que no pregão da segunda-feira a gente volte para a média móvel de 20 de 60 minutos, testando a média móvel de 200 dos 5 minutos. Cenário do índice aí compartilhado, vamos dar uma olhada no Doletas. Cenário do Doletas, eu comentei também no vídeo de fechamento da quinta-feira, se você está acompanhando aí os vídeos de fechamento, que a probabilidade desse movimento era de alta. Já pela defesa que a gente já teve aqui, ó, olha pelo 15 minutos.
que eu tenho aqui, né? Eu já tinha cumprido o alvo de 100% desse movimento aqui nesse fundo. Isso daqui é uma tentativa de rompimento falso. Eu já devolvo com uma BT Kamikaze, já devolvo com uma barra muito forte compradora nesse movimento e engulo um forte movimento comprador. Venho para um pullback cadenciado, diversas barras vendedoras, barras menores do que o movimento de impulsão. Isso para mim não caracteriza uma reversão e sim um pullback desse movimento. Eu vou medir esse pullback através dessas retrações aqui de Fibo. Através dessas retrações eu posso marcar fundo na região de 7661. Então para mim é uma região importante. E antes aqui ó, de começar esse cenário do Doletas, na abertura do pregão, eu estava desenhando esse possível cenário para a galera. Eu falei, ó galera, pode ser um cenário de um ombro, cabeça, ombro invertido. Um ombro mais tortinho aqui, ó. Mas o que que é, né? Um fundo mais baixo, um fundo mais alto. É um cenário de um ombro, cabeça, ombro, uma estrutura compradora. E eu compartilhei aqui, ó. Era 9 horas da manhã da sexta-feira, ó. Ó o reloginho aqui, ó. 9 horas da manhã. Tava abrindo o pregão. Eu tava aqui compartilhando minha tela com os alunos do Discord. Explicando aqui, ó, sobre esse padrão. Eu já tinha traçado também as retrações desse movimento, ó, de alta. Falando que, pô, a gente pode ter um fundo formado aqui, ó, nessa região do 61 com o 76. Justamente o que? Para continuidade desse movimento. Falei, ó galera, a gente pode formar um fundo aqui nessa região para continuidade desse movimento de alta. Aqui ó, na abertura do pregão do Dolinha. Então, olha só, a gente já demarcou logo na abertura, nessa região, o fundo do mercado. E aí, pelo cenário dos 5 minutos, eu tenho aqui uma grande impulsão compradora. Mais uma vez um pullback aqui, ó, devolvendo em 4 barras, olha só. Eu tenho uma barra compradora para devolver o movimento em 4 barras. Isso para mim não é sinal de reversão. Isso aqui para mim é sinal de descanso de preço. Compradores querendo comprar novamente mais barato nessa região. Qual que é essa barra 5, essa barra 9 aqui, ó? É um preço de fechamento de reversão. Então, quem já quis aqui antecipar essa possível entrada nessa barrinha 9, é um preço de fechamento de reversão. A sua mínima é mínima mais baixa do que das duas últimas barras. O seu fechamento acontece acima do fechamento da barra anterior. Além de ser um PFR, ela é uma BT, uma Bottom Tail aqui, Kamikaze, também seria um dos nossos gatilhos, dos nossos setups de entrada. Preço volta a passar para cima da média móvel de 20, da média móvel de 200. Nesse caso, média móvel de 20 já está por cima da média móvel de 200. E eu tenho aquela barra que nasce na 200 e fecha acima da 20. Acabei de dar o call ali no índice daquela barra que nasce na 200, fecha acima do índice como uma barra de ignição de movimento. Então, pelos 5 minutos, você teria uma barra aqui ó, de 8 pontos para pegar a continuidade desse movimento. E aí eu estava olhando o quê? O cenário dos 15. Lembra que eu estava aqui na abertura olhando os 15? Eu tenho a média móvel de 200 dos 15 minutos trabalhando como um imã do preço. Aqui ó, era uma região o quê? Muito importante que a gente tinha como um imã de preço para puxar justamente aqui ó, esse preço para a média móvel de 200. Poderia utilizar como potencial alvo. Ou então, voltando aqui, ó, cenário dos 5 minutos, eu posso espelhar esse movimento para cima. Eu tenho dois movimentos, ó. Eu tenho esse movimento menor, onde eu posso espelhar. Eu tenho o movimento de projeção de alta também. E aí, se eu quero trabalhar com alvos mais macro, eu posso espelhar todo esse movimento aqui atrás, após o rompimento dessa máxima. A gente confirma a continuidade de alta, confirma aqui sendo um fundo ascendente no mercado. E aí sim, ó, a gente vem trabalhando. Primeiro, quero alvos menores, alvos mais próximos. Eu trabalho dessa maneira, ó, primeiro e segundo alvo atingido. Quero alvos maiores, dessa maneira, ó. Primeiro e segundo alvo aqui, marcando máxima do movimento. Ah, quero alvos maiores ainda, quero carregar aquele residual. Aí eu venho com alvos desse movimentaço aqui, ó, maior ainda, né? E aí após esse rompimento dessa máxima, a gente volta para promover um pullback onde? Na troca de polaridade aqui ó, com esse topão. Então, topão aqui rompido, que para mim antes era nível de resistência, foi rompido, agora trabalha como nível de suporte. Nós temos barras aqui ó, de continuidade de movimento, dando aqui continuidade nesse preço. Olha só, onde que a gente vai trabalhar, né? Onde que a gente vai cumprir alvo? Daquele movimentão em V. A gente atinge alvo aqui no final já do pregão, movimento todo guiado, ó. Pullback feito através do Fibo, conseguimos localizar potenciais topos ou alvos de mercado, né? Então, dólar aí
teve o seu movimento, a sua leitura de fundo ascendente já na abertura do pregão, entre a região de 61, região de 76, analisando também o movimento do pregão anterior, barra de ignição, de continuidade desse movimento aqui, ó. Tem ó, a primeira barra de ignição, a barra elefante. Eu tenho uma entrada mais barata no cenário de um gift. Tenho aqui também a barra que nasce na 200, fecha acima da 20 também como continuidade do movimento. Preço atinge alvos micro, promove pullback, continua o movimento, atinge alvos macro desse doleta. Então, se você quer acompanhar toda essa visão, essa leitura, esses setups, aprender todo esse operacional, segunda-feira, essa é a última chamada. Segunda-feira a gente começa a última turma. Descrição, aqui na descrição do vídeo tem o meu site, tem todas as informações lá para você. E é isso, galera. Um ótimo final de semana para você. Bons estudos. Estamos de volta na segunda-feira.